Boa tarde a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, vamos pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante a nossa reunião. E vamos ler a paginazinha com o título Contabilidade e Destino. Observemos um instituto bancário em suas operações rotineiras. Todo cliente em dificuldade nele comparece, rogando certos favores. Vemos aí aqueles que, por excessivamente comprometidos, requisitam mais vastos suprimentos, buscando a solução de grandes contas em mais amplo setor de serviço. Os que solicitam a reforma dos títulos, que não podem pagar no dia justo. Os que suplicam moratória adequada às aflições que atravessam. E os que se decidem a aceitar juros pesados e escorchantes na tentativa suprema de liquidar os débitos que contraíram em outros campos de expectativa e de ação. Todos lutam e sofrem, condicionados aos regulamentos a que se sujeitam, trabalhando pela quitação que lhes devolverá o nome à respeitabilidade de vida. Assim também na contabilidade divina. Todos nós, no balanço de antigos débitos, imploramos essa ou aquela providência concetânea com as nossas necessidades. Há quem peça a aprovação da riqueza para desvencilhar-se de pesados grilhões nos círculos da economia terrestre. E há quem rogue penúria buscando aprender como se deve agir na fartura. Há quem suplique doenças do corpo para valorizar a saúde. E há quem solicite saúde para estender assistência aos enfermos dos quais se fez devedor. Há quem exore mutilações e defeitos no campo físico para reconquistar a felicidade na vida imperecível. E há quem advogue para si mesmo a concessão de harmonia corpórea para a realização de tarefas determinadas em benefício dos outros. Há quem se proponha a receber um cérebro claro e forte para servir aos ignorantes, e há quem peça um cérebro frustrado para restaurar-se através da humildade da dor perante o próprio destino. Se já te conscientizaste quanto à grandeza da criação, confere os talentos e as inibições que te assinalam, e por eles compreenderás de que tarefa mais alta à vida te incumbe no curto espaço da existência terrestre, porque facilidade ou obstáculo, ouro fácil e recurso difícil, raciocínio pronto e ideia tardia são empréstimos da providência divina com tempo exato para o acerto preciso em nosso próprio favor diante das leis de Deus. Emmanuel, do livro Nascer e Renascer, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti, nos apresentando para a tarefa que Tu nos concede neste momento. Que nós possamos, Senhor, desempenhá-la de acordo com a Tua vontade. E assim como essa lição nos traz, Senhor, muitas reflexões, que nós possamos, sim, valorizar a vida, aproveitar tudo aquilo que temos e que somos, por acréscimo da Tua misericórdia infinita, que nos permite estar aqui para saudarmos as nossas dívidas, e para podermos, Senhor, conquistar as virtudes, aquelas em que o ladrão não rouba e nem as traças corroem. Que a Tua bondade, Senhor, se estenda sobre todos nós que aqui estamos.
Envolve o nosso Guilherme, que nos trará o estudo do Teu Evangelho na tarde de hoje. Que Tu possas inspirá-lo, intuí-lo, e que ele possa ser conduzido pelos bons espíritos aqui presentes para trazer o Teu Evangelho aos nossos corações. E assim, Senhor, em Teu nome, em nome de Nossa Mãe Santíssima, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando esta prece, possamos dar início ao estudo do Teu Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Alô. Tá. Alô, vocês estão me ouvindo? Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa do Caminho, nosso estudo do Evangelho de hoje. Nós vamos continuar o estudo das bem-aventuranças, né? A gente estudou nas últimas semanas os pobres de espírito, bem-aventurados os pobres de espírito, e agora a gente entra num novo capítulo, bem-aventurados os que têm puro coração, né? Então, primeira coisa, o que são puros de coração, né? A gente tem que entender o que Jesus quis dizer com esse termo. Né? Quando a gente fala em puros de coração, o que a gente pensa? Eu penso em uma pessoa muito boa, né? Que só tem coisas boas no coração, que não faz o bem. Talvez seja a definição mais óbvia de pureza de coração. Kardec diz aqui o seguinte: a pureza de coração, olha só, é inseparável da simplicidade e da humildade, e ela exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Só isso. Só isso. Então, ser puro de coração é você ser simples e humilde e não ser egoísta nem orgulhoso, né? Então, em poucas palavras, é isso que Jesus quis dizer, né? Então, é o que a gente tem que fazer para encontrar o reino dos céus, né? E essa definição me lembrou uma outra passagem do Evangelho, o capítulo 17, Sede Perfeitos, quando ele fala sobre o homem de bem. Ele diz assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade. Até aí, né, combina com a definição que a gente viu. Na sua maior pureza, ele até usa o termo pureza, né? Então parece que ele está falando aqui da pureza de coração também. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo que desejara lhe fizessem. Né? Então é um pequeno resumo aqui desse item do homem de bem, e a gente vê que é a mesma coisa, né? Basicamente é a mesma coisa. O homem de bem é aquele que tem puro coração, né? É aquele que cumpre a lei de amor, justiça e caridade, aquele que não é egoísta, né? Que pensa no próximo, que como é que ele falou aqui? Que ele interroga a sua própria consciência. E a gente lembra lá de Santo Agostinho, né? A importância de a gente, antes de dormir, a gente pensar no nosso dia, o que a gente fez, né? Fazer aquele exercício de autoconhecimento. Então, em resumo, esse é o puro de coração, né? Essa é a pessoa de coração puro. E voltando aqui no Evangelho, né, Jesus falou assim, a passagem é aquela que as crianças se aproximaram de Jesus, como todas as pessoas, os adultos, todo mundo queria tirar uma casquinha, né, chegar perto de Jesus, dar um abraço, falar com ele. E as pessoas que seguiam Jesus afastaram as crianças, não deixaram chegar perto, né? E Jesus falou assim: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham, né? Os que se assemelham às crianças. Aquele que não receber o reino dos céus como uma criança, nele não entrará. Né? Então é isso que ele fala aqui nessa passagem. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, ele não falou que o reino dos céus é para as crianças, ele falou que é para os que se assemelham às crianças, né? Então é bem diferente. Seria até bem estranho ele falar que seria só para as crianças, porque, né, imagina, você cresceu, você não vai para o reino dos céus, não faria sentido nenhum. Então ele fala de semelhança, né? Qual é a semelhança? Qual a imagem das crianças que ele fala aqui que a gente tem que se atentar?
né? Aquele que não receber o reino dos céus como uma criança, nele não entrará, né? Então ele coloca uma imagem da criança ali como muito importante para a gente. A criança, ela não é pura, né? A gente sabe disso, né? Nós não somos puros, nós fomos crianças, logo as crianças encarnadas aqui não são puras. Mas a criança, ela passa uma imagem de simplicidade, né, de pureza. É uma imagem, claro, a gente sabe que a criança também erra, tem os seus defeitos, mas ela transparece, né, uma pureza ali, que na verdade não é uma pureza, né? É a ideia de sinceridade. A criança é sincera, ela é transparente, ela quer, ela pede, ela não gostou, fala que não gosta, né? E a gente passa vergonha, né? Porque fala, agradece o presente, filho. E se ele abrir o presente e ver que é uma meia, a criança pode não falar nada, né? Mas na cara dela está estampada que ela não queria ganhar meia, ela queria um brinquedo. E a gente fica, não, filho, agradece o presente. Mas a criança não pode até falar, não. Ele vai falar com aquela cara torta assim, e a gente sabe que ela tá mostrando que ela é aqui, né? Eu não queria isso, eu queria um brinquedo. Não tem brinquedo? Uma meia? Não quero meia, né? Meus filhos, né? Posso passar a palestra inteira dando exemplo aqui de vergonha de filho, né? Outro dia mesmo, a Marilana falou que era aniversário do Lucas, né, do netinho dela. E eu cheguei em casa e falei, hoje é aniversário do Lucas. E meus filhos falaram, tem festa? Vai ter festa? Eu falei, não, ele vai fazer um bolinho na escola, não vai ter festa. Aí eu falei, vamos gravar um vídeo para ele, a gente manda, dando parabéns. Ele, legal. Comecei a gravar, ele vira, parabéns, Lucas, feliz aniversário. Nem me convidou para sua festa, né? Aí fiquei como, né? Mas eu te falei que não vai ter festa. Ele estava sendo sincero ali, ele queria ir para uma festa, ele queria ver o Lucas, ele não ia ter o que ele queria, né? E a gente fica com a cara lá embaixo, né? Outro dia também ele estava com os amigos em casa e o amigo chegou para mim, tio, não tem macarrão não? Faz um macarrão para mim. A gente fez, pô, mas só isso, tem mais? Não quero mais, estou com fome ainda, né? E a gente ensina, né, que não pode falar isso, olha que vergonha. Mas a criança está sendo sincera, né? Ela quer aquilo, ela está com fome, ela quer comer, ela quer macarrão, ela quer brincar, ela quer ir para a festa, né? Então, é essa ideia, né, que a criança não é pura, mas ela transparece ali uma sinceridade, né? Ela não se esconde, ela não mente, né? A criança, principalmente criança pequena, depois ela vai aprendendo a mentir, a gente sabe, mas a criança pequenininha ela é muito transparente, é muito honesta, né? Mas essa imagem de pureza, ela é material, né? A gente sabe que o espírito ali tem as dificuldades dele, ainda mais nesse mundo de provas e expiações. Nós não somos perfeitos, então quando a gente era criança, a gente também não era perfeito, nem são os nossos filhos. Inclusive o espírito ali da criança, o espírito que está encarnado numa criança, ele pode muito bem ser um espírito muito mais inferior e pode ser mais evoluído também, né? A idade na matéria ali não tem relação com a evolução do espírito, até porque todos vão nascer, vão encarnar ali como crianças, vão crescer, né? Então, eu posso vir numa família de espíritos muito mais evoluídos que eu, que vão me ajudar a caminhar, né? Então, são espíritos que vão me puxar e vão me acolher e vão me auxiliar ali nas dificuldades. E existem casos contrários, né, em que os pais têm muita dificuldade e os filhos que têm uma característica mais, uma evolução maior, né, e ajudam a puxar ali os pais, né, a ensinar eles, a ajudar na caminhada deles. E as características do espírito, elas normalmente estão em estado latente, né? Então o espírito ele traz as características do passado, tanto conhecimento material quanto a evolução moral, ela está ali guardadinha, escondidinha, em estado latente. Mas em alguns casos ela transparece desde cedo, né? Eu trouxe 2 exemplos aqui, que é uma criança no México, uma criança de 6 anos, que deu palestra sobre osteoporose para médicos. Como é que você explica isso, né? Como é que ele aprendeu aquilo? Não aprendeu na matéria, né? Em 6 anos, ele nem é filho de médico, se não me engano. Então, claramente, ele tinha já esse conhecimento guardadinho ali naquele arquivo mental dele. E, normalmente, esse arquivo mental a gente demora tempo para acessar, né? Então, aquele espírito que já trabalhou muito numa área, aquele conhecimento está guardado e vai se mostrando aos poucos, né? Nesse caso, não. 6 anos ali, ele já abriu a gavetinha, tirou o conhecimento todo, e deu aula para médicos, né? Uma coisa muito impressionante. O outro exemplo, eu descobri essa semana, uma criança em São Paulo, de 4 anos de idade, que já lê algumas palavras, sabe 2 línguas, conta até 100 e faz contas de cabeça. Conta, inclusive, de multiplicar, dividir de cabeça. 4 anos. Gente, 4 anos, meu filho tem 6 e está aprendendo a contar até 40 agora, assim.
E aí, né? Como é que você explica isso? Mesmo caso do outro, né? Ele tem o conhecimento guardadinho lá e estava tão latente ali que ele já acessou aquele arquivo mental dele e já puxou aquele conhecimento desde cedo. Então, se não me engano, desde 2 anos ele já estava nesse processo de falar os números e tal, e agora com 4 já chegou nesse ponto. Então, claramente, o espírito estava com aquele conhecimento ali muito forte, muito presente, e aquilo já aflorou desde cedo, né? Mas são casos muito, muito raros, né? Muito excepcionais. E a gente se pergunta, por que o espírito não se mostra desde cedo, né? Por que quando ele é pequenininho, normalmente, tirando esses casos de exceção que a gente viu agora, a criança tem que aprender tudo de novo, tem que aprender a ler de novo, tem que aprender a escrever, a falar, e a tudo, e andar, tudo de novo, desde o começo. Por que já não mostra logo as características do espírito, né? Eu já aprendi isso tudo em outras encarnações, por que eu tenho que ir para a escola de novo, começar tudo de novo? Parece que a gente está indo e voltando, né? Que a gente vai aprender a ler, escrever e tal, fui para a escola, reencarnei, volta, tudo de novo, né? Qual o sentido disso? Aí tem 2 questões. A primeira é que tem a questão da dependência, né? O bebezinho, muito pequenininho ali, ele é totalmente dependente, né? Ele só sabe chorar, fazer cocô e dormir, basicamente, né? Então você precisa ajudar ali para trocar uma fralda, para dar um banho, para comer, senão se você deixar ele morre simplesmente, ele não vai conseguir comer, obter um alimento, né? E assim, se a gente parar para pensar, tem casos de pessoas que já vêm preparadas para a maternidade ou para a paternidade. Tem espíritos que já trazem essa vontade de serem pais desde cedo, às vezes já exercitaram, tendo um irmão mais novo, um sobrinho, alguma coisa assim, e às vezes é a vontade mesmo, assim, eu sempre quis ter um filho, e vai na vontade ali, você corre atrás de aprender como é que troca fralda, como é que dá comida e tudo mais, mas nem sempre é assim, né? A gente sabe que tem pessoas que não querem ter filhos, simplesmente. Então tem a gravidez indesejada, a gravidez não planejada, às vezes o casal não pensou em ter filhos, de repente vai ter para frente, mas acontece de vir antes do planejado. Eu conheço casais que não querem ter filhos, assim, não é que não planejaram, eles conversaram, falaram, não quero ter, ela também não quer, não vamos ter filhos. E tudo bem, assim, eu não estou nem julgando, e cada um tem os seus motivos ali, mas assim, num caso desse, imagina que vem uma gravidez ali inesperada, é totalmente indesejado, né? Eles planejaram não ter filhos. E aí? Né? É muito diferente do caso em que o bebê é esperado, né? Esperado, é planejado, a gente vai, tenta ali, corre atrás. São casos muito diferentes. Então, se o bebê não dependesse dos cuidados ali dos pais, de repente os pais iam deixar o bebê solto lá. Vamos dizer que ele soubesse se virar ali para comer desde cedo. Os pais, não quero cuidar de criança, não queria ter esse filho mesmo, deixa ele lá ele se virando. Mas, assim, por mais que você não queira ter um filho, você vê um bebezinho ali, seu filho, né? Ele está com fome, gente, você vai ter um mínimo de cuidado ali para acolher o bebê, né, para cuidar, dar uma comida ali. Ou em casos mais extremos, a pessoa às vezes, né, não quer e dá para alguém, a gente sabe que é sempre complicado. Mas essa fragilidade do bebê, essa dependência é importante, né, para que essas pessoas possam despertar esse sentimento, né, de cuidado. E até para despertar também, de repente, mudar de ideia, né, e despertar uma vontade ali de cuidar da criança, né? Porque por mais que seja difícil, a gente sabe que ninguém gosta de acordar às 3 da manhã para trocar uma fralda de cocô. Mas você acorda ali, morto de cansaço, o bebê chorando lá, aquele cheiro, mas bem ou mal você vê o seu filho ali pequenininho, frágilzinho, e dá uma alegria, né? Assim, ainda é um sofrimento levantar da cama, mas ainda assim dá aquela alegria, né, de você ver o bebê ali. E isso ajuda, né, esses espíritos a aceitarem melhor a missão da paternidade e da maternidade, que são muito difíceis. A gente sabe, por mais que seja planejado, por melhor que a gente queira, por mais que a gente queira, é muito difícil, é muito trabalhoso, é muito cansativo, né? Então, esses momentos bons, esses momentos de alegria são importantes para que os pais vejam que, olha só que legal, valeu a pena, né? Olha só como é que eu estou vendo meu espírito, o meu filho crescendo ali, o meu filho melhorando, aprendendo, né? Isso sempre dá uma sensação ali de conquista, né, para os pais. Agora, fora isso, tem a questão do caráter do espírito, né? A gente sabe que, tirando os casos de exceção que a gente falou aqui, o espírito demora para se mostrar, né? Quando ele é pequenininho ali, se ele tiver uma característica muito forte de egoísmo, por exemplo, um espírito orgulhoso, ou um espírito muito bom,
ele não se mostra totalmente quando é pequeno, né? Ele vai aos pouquinhos ali com o tempo, caminhando, o espírito vai aflorando, vamos dizer assim, né? Vai mostrando suas características. Isso é importante porque a reencarnação é um novo ponto de partida, né? Então a gente passou por muita coisa lá atrás, no nosso passado, em outras encarnações, e a reencarnação é um novo ponto de partida, do tipo, vamos esquecer o passado? Sim, você já errou, você se desentendeu com fulano, você brigou, você é egoísta. Esquece isso, vamos começar de novo, vamos passar uma borracha naquilo e vamos começar de novo. Porque se o espírito já se mostrar desde o início, vai ser muito mais difícil, né? Se ele já começar ali brigando com o irmão porque era um inimigo do passado. Então, né, essas coisas dificultam. Então, a ideia é que o esquecimento do passado é um instrumento para que a gente possa realmente deixar para trás. Esquece, vamos tentar de novo, aquilo lá já passou, já errou, vamos dar outra chance, né? Então, é por isso que a gente vai aos pouquinhos recobrando essas lembranças, né, para que a gente possa ter essa oportunidade. Isso ajuda também a moldar o espírito, né? Se a gente parar para pensar, se você educar uma criança pequenininha ali com seus 3 anos de idade, é muito mais fácil do que você começar a educar um de 15, um de 20. Porque aí já entram os vícios, já entram os hábitos, né, e vai ficando mais difícil. A gente costuma dizer que a criança é como uma massinha, aquelas massinhas de modelar, né, de criança. Se você pega um pote de massinha novinho, você abriu ali do lacre, ele está molinho, né? Os dedinhos aqui você molda, você bota do formato que você quiser, sem esforço. Agora, se você guardar no pote, deixar 2 anos e abrir de novo, o que vai acontecer? Ela está dura, né? Quebradiça, você tem que fazer força para moldar. Talvez nem consiga, ela vai quebrar no meio, né? Então é como a gente, assim, se você nunca foi evangelizado, nunca foi educado, e aos 30 anos você vai começar a ser educado, vai ser muito mais difícil, né? É como uma massinha dura ali, então vai ter que fazer força ali para moldar, porque ele ficou naquele formato durante 20 anos, durante 30 anos. Agora o bebezinho ali é a massinha nova, né? Então é muito mais fácil. Você com a mão ali enrola, estica, faz o formato que você quiser. Mas é lógico que o espírito também está presente, né? Então é mais fácil, mas não é tão fácil assim. Mas ainda assim é mais fácil do que você esperar mais tempo. E é por isso que é tão importante evangelizar desde o berço, né? A gente tem aqui tinha antes da pandemia, né? E assim que puder a gente vai retornar. A gente tinha na evangelização uma turminha de bebê, 0 a 1 ano. E às vezes você via assim, mas aquela turminha de bebê, às vezes as mãezinhas vinham com um bebê de 5 dias de vida. Assim, nasceu na segunda-feira, no sábado elas estavam com ele aqui. Aí você vê, gente, o que esse bebê vai fazer aqui, né? Ele só chora e dorme, acorda, mama, dorme, cocô, dorme. O que ele está fazendo na evangelização? Por que eu vou trazer ele aqui, né? Mas o espírito está lá, né? Então ele já vai ouvindo, e a evangelização não é a mesma da criança grande, que escuta uma historinha e faz trabalhinho. Ela vai escutar a musiquinha ali, Jesus está passando por aqui, a mãozinha... o quadrinho de Jesus, olha Jesus, vamos fazer carinho em Jesus. Isso são coisas simplesinhas ali que já vão ajudando a moldar essa massinha, né? Então a gente já vai botando ali no formatinho que a gente quer, e pode parecer pouco, né? Mas o espírito está ali ouvindo, ele já ouvindo Jesus, fazer o bem, não pode bater no amiguinho. Isso vai entrando ali na cabeça, né? Então quando ele chegar ali com os seus 10 anos, se ele for evangelizado a vida inteira, é muito mais fácil, né? A massinha já está ali no formatinho que a gente quer. Ou não, porque às vezes o espírito está muito endurecido e a gente não consegue, né? Mas mesmo assim, aqueles que chegavam pequenininhos aqui, que aos 10 eram muito difíceis, se não fosse a evangelização, estão muito piores, né? Então, sempre tem o esforço, sempre tem a conquista ali desse tempo todo de evangelização, né? Mas também nunca é tarde. Aquele que não passou pela evangelização na infância, que entre adolescente e adulto é sempre o momento de aprender, né? Assim como é para nós aqui. Bom, depois dessa passagem, tem uma outra passagem de Jesus que ele fala sobre o adultério, em que ele fala que não cometereis adultério, e eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério para com ela. Aí o adultério é um tema que, assim, quando a gente ouve essa palavra, o que a gente pensa, né? Provavelmente em traição, né? Um casal ali, um trai o outro, cometeu adultério. Mas existem outras definições de adultério, né? Eu fui pegar no dicionário aqui. A primeira definição é o que a gente pensa mesmo: infidelidade conjugal, traição de um dos cônjuges, divórcio por adultério. Traição que se efetiva quando alguém tem relações com outra pessoa com a qual não está casado. Exatamente o que a gente pensa, né? Se alguém fala, e fulaninho cometeu adultério, o que você pensa?
E fulaninho traiu a esposa, o marido, o namorado, né? Mas tem uma outra definição aqui. Olha só, ato de falsificar, de alterar algo. Falsificação, adulteração. Então, adultério não é necessariamente uma traição no casamento. Por exemplo, quando um dono de um posto de gasolina coloca água ali na gasolina para vendê-la mais barata, a gente até usa o nome, né? A gasolina adulterada. Então, já diz o nome, é um adultério também, né? Ele está pegando um produto e está adulterando para levar vantagem. Aquela lojinha de celular ali que vende o celular dizendo que é Samsung, mas é uma marca chinesa genérica, ele está adulterando também. Ele está vendendo como se fosse Samsung, Apple e tal, mas é alterado, né? Ele usou o falsificado no lugar. Aquela pessoa que trabalha numa empresa, que desviou a verba ali para levar vantagem, para ganhar em cima do sócio. Uma pessoa que altera um conteúdo de um documento numa empresa, para um processo, alguma coisa assim. São várias formas de adultério, né? E de todas as formas a gente pensa que são traições, né? São formas de você alterar alguma coisa, adulterar, né, como diz o nome, para levar vantagem, né, sobre outra pessoa. Então, aquele que vendeu o celular falsificado e vendeu mais caro, ele está prejudicando a outra pessoa para ele levar vantagem, né? Aquele que alterou o documento e tudo mais. Né? Então, é sempre um ato de egoísmo. Se a gente parar para pensar, o adultério é um egoísmo, né, na verdade. E aí, voltando aqui na passagem, Jesus falou que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo, já cometeu adultério. Né? Então, o que ele quer dizer com isso? Ele está falando aqui do pensamento. Né? Até o título aqui do item é pecado por pensamentos. Né? Então, quer dizer que aquele que pensou em cometer o adultério, pensou em trair, pensou em levar uma vantagem, mas não fez. Será que ele cometeu o ato ou não? Será que ele está errado ou não? Né? Aí essa questão que a gente vai estudar. Por mais que a gente ache que não, né? Mas eu pensei ali, pensei em fazer uma besteira, mas repensei e não fiz nada. Mas antes de fazer, a gente pensa. Né? É o que a gente estava falando mais cedo. Né? Eu posso não fazer uma besteira, mas se eu fizer, é porque antes eu pensei. Eu posso ter agido por impulso, mas no caso desse que eu citei aqui, o cara que vende celular falsificado, que altera um documento, ele pensou antes de fazer aquilo, não fez por impulso ali. Né? Então, antes da atitude sempre vem o pensamento. Então, o pensamento é o que a gente tem que controlar. Né? Se eu consigo controlar meus pensamentos, só ter bons pensamentos, eu não vou ter essas atitudes. Né? Simples assim. A pessoa que não pensa o mal não vai agir mal. Então é isso que Jesus quis dizer. E a gente tem que pensar que o nosso pensamento é construtor. Né? Quando a gente pensa, a gente atrai que tipo de espírito? O espírito que está na mesma sintonia do nosso pensamento. Né? A sintonia de vibração, acho que a gente pode, para entender de uma forma mais simples, a gente pode pensar como no rádio. Né? O rádio, aqueles rádios antigos, né? Eles tinham aqueles tracinhos ali de frequência, né? 80 MHz, 90, 95, e aí um botãozinho que você gira, né? E aquela marquinha assim. E aí quando você sintoniza seu rádio ali no 102, você escuta uma rádio. Se você aumenta ali para o 104, você não escuta mais aquela, mas você escuta outra. Né? Não é que uma rádio parou de transmitir e outra começou. Todas estão transmitindo ao mesmo tempo, só que cada uma numa frequência. Uma no 80, outra no 82, outra no 85 e tal. Agora, se eu sintonizei meu rádio no 90, eu só escuto a rádio que está naquela frequência. Quem está na frequência mais alta eu não escuto, quem está na mais baixa eu não escuto. Então, exatamente como a sintonia do nosso pensamento. Né? Todo tempo os espíritos estão se comunicando. Os bons espíritos estão aqui ajudando a gente, estão aqui vibrando pela palestra, estão intuindo, estão protegendo os nossos mentores. Né? E os espíritos inferiores também estão aqui dando ideias, querem perturbar a gente, querem atrapalhar, querem que você se vingue do fulano, que você faça isso, aquilo. Eles não param o tempo todo. Um e outro estão falando aqui. Mas a gente sintoniza o nosso rádio naquele tracinho ali. Se eu botar o meu rádio ali para cá, eu vou escutar só o espírito inferior. Se eu jogo para cá e ele eleva a vibração do meu pensamento, eu não escuto mais ele. Eu vou escutar o quê? O bom espírito que está me ajudando aqui. Fica tranquilo, está indo tudo bem, vamos lá, vamos estudar, vamos fazer isso. Né? Então, se a gente parar para pensar, a gente não pode botar a culpa no espírito. Né? O espírito que manda a gente fazer o mal, a gente vai e faz, a culpa é de quem? A responsabilidade, na verdade, é de quem? É minha. Né? Bem, o outro falou, vai Neide, vai lá, dá um tapa na Dirce. A culpa é do espírito que mandou a Neide dar um tapa? A Neide que sintonizou o rádio dela ali na frequência do espírito. Né? E da mesma forma, a gente tem que ter essa noção que a responsabilidade é sempre nossa. Né? A gente tem controle sobre o nosso pensamento e a gente tem que aprender a ter controle maior sobre esse botãozinho, né, que ajusta ali a nossa vibração.
Só que não é tão fácil, né? No rádio a gente vai, gira o botão e acabou. Beleza, botei aqui na máxima frequência, ele está lá no pontinho, perfeito. Agora o pensamento não tem um botãozinho, né? Se fosse assim, né? Ia ser muito mais fácil. Mas como é que a gente faz? Assim, minha vibração está lá embaixo, eu estou ouvindo os espíritos ali me perturbando, querendo me atrapalhar, mas eu não quero fazer isso. Eu não quero ouvir eles, eu quero ouvir ali o meu mentor. Eu quero esquecer aqueles espíritos. O maior instrumento que a gente tem é a prece, né? A prece é um instrumento que ajuda a gente a elevar a nossa vibração, a esquecer os espíritos ali que estão querendo o nosso mal, querendo atrapalhar, ou às vezes só brincando, às vezes é só um espírito brincalhão que não quer o mal, mas só quer, só bobeira mesmo, vamos fazer isso, vamos dar uma ideia que dele falar uma besteira, só para passar vergonha, né? Isso acontece também. E a gente tem que sempre entrar em prece. A prece é sempre o melhor instrumento, a prece, o estudo, né, o trabalho no bem, são os instrumentos que vão ajudar a gente a ter o controle sobre esses momentos, sobre essa nossa vibração. Jesus fala também, ou melhor, foi Kardec que explicou nesse item, ele fala assim, naquele que não tem maus pensamentos, há progresso. Então aquele espírito que já nem escuta o mau pensamento, já tem progresso, né? Ele consegue manter a vibração dele elevada, nem escuta os espíritos inferiores ali dando ideia. Naquele em que o mau pensamento vem, mas é repelido, há progresso em vias de se realizar. Né? E aí acho que é onde a gente se coloca, né? Porque se nós estamos no mundo de provas e expiações, provavelmente todos aqui têm maus pensamentos de vez em quando, né? A gente pode estar num momento bom, beleza, estamos aqui na Casa do Caminho, estudando, está tudo tranquilo. Agora eu virei a esquina ali, levei uma fechada, fulaninho me xingou, aconteceu isso, aquilo, problema no trabalho, é o chefe. O que acontece com a nossa vibração, né? Caiu ali, a gente começa a escutar os espíritos ali falando bobagem para a gente. Que é o que ele falou aqui, o mau pensamento vem. E vem ainda para a gente, né? Mas é importante o que ele falou aqui, o mau pensamento vem, mas é repelido. Né? Então já existe como ele falou aqui, progresso em vias de se realizar, um princípio de progresso ali. Quer dizer, eu ainda escutei o espírito, ele está me dando ideia aqui, ele está me sugerindo falar bobagem, mas eu não falei, eu controlei, eu falei, não quero, esquece isso aí, deixa eu fazer outra coisa aqui para eu desintonizar, né? Vamos fazer outra coisa e esquecer isso, vou pegar um livro, vou ver um filme, vou esquecer. Então isso já é um princípio, né? Eu não estou evoluído ainda a ponto de não ouvir esse espírito, mas eu já estou no meu caminho ali. E aí eu trago uma outra passagem aqui, do capítulo 17, Sede Perfeitos, que eu gosto muito, eu trago sempre nos estudos, porque ele fala sobre os bons espíritos. Porque se a gente está no esforço aqui, mas a gente ainda ouve esse espírito mal falando no nosso ouvido, às vezes a gente dá ouvido, às vezes a gente responde. Como é que a gente sabe, né, se a gente está no bom caminho? Aí Kardec fala assim, sobre os bons espíritos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Né? Então, o bom espírito não é aquele que já está evoluído, que já é um espírito super elevado. Né? Então, a altiva é um bom espírito, Chico Xavier é um bom espírito. Pô, mas e eu? Estou lá embaixo ali, estou lutando aqui, mas ainda faço um monte de besteira. Né? Como ele fala aqui, pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, o bom espírito não é aquele que só faz o bem. É aquele que ainda faz o mal, ainda pensa em besteira, mas está lutando para vencer aquilo. Né? Eu sou egoísta ainda, mas eu estou lutando para vencer meu egoísmo. Eu ainda sou vaidoso, mas eu estou me esforçando para controlar isso aqui. Né? Então, o nosso esforço é importante, porque se a gente olha para os bons espíritos, eles são exemplos para a gente, eles são modelos, né? Jesus, Bezerra, Kardec, mas eles estão muito longe da gente. Né? Então, tá, beleza, eu quero ser um Bezerra de Menezes, mas como é que eu chego a ser um Bezerra de Menezes? Está tão longe, tão difícil, né? Mas a gente lê isso aqui, dá um consolo para a gente. Né? Ok, eu estou errando ainda? Estou. Mas eu estou me esforçando, né? Aquele erro que eu cometi, eu estou lutando aqui, eu já faço menos. Eu ainda faço, mas faço menos. Estou lutando aqui para controlar a minha raiva, meus sentimentos de vingança, meu descontrole emocional e tudo mais. Né? Então a gente vê que a importância do pensamento, né? Nos dois itens que a gente estudou até agora, o quanto é importante a gente controlar o nosso pensamento para a gente poder melhorar, para a gente evoluir. E com isso a gente entra na terceira passagem de Jesus, que é a verdadeira pureza, mãos não lavadas. É uma passagem que eu não vou ler, mas que os escribas e os fariseus criticaram Jesus e os seguidores porque eles não estavam lavando as mãos antes de fazer uma refeição. Né? Eles falam, você tem que lavar as mãos antes da refeição. Né? E Jesus responde que o que macula o homem
não é o que entra na boca, mas é o que sai da sua boca, né? O que ele quer dizer com isso? O que é o que entra na boca? É o alimento, que era a preocupação deles, né? Você vai comer, tem que lavar a mão antes, né? Higiene. E o que sai da boca? É o que a gente fala, né? É o que vem do nosso pensamento. Como a gente falou, se eu falei, se eu agir, primeiro eu pensei. Então, primeiro vem o pensamento, depois vem a palavra e a atitude. Então, a preocupação com o que sai da boca, que é o que Jesus falou aqui, é, na verdade, uma preocupação com o pensamento, é a higiene do pensamento, né? Então, é como se estivesse falando assim, você está pensando em lavar a mão aí, mas está falando um monte de besteira, está pensando em besteira, está criticando o outro, né? É melhor você comer de mão suja e pensar no bem, né? Como se ele falasse isso, em termos leigos, né? Isso não quer dizer que não seja importante cuidar do corpo, que não seja importante lavar as mãos, né? A gente sabe que o nosso corpo é um instrumento que a gente recebeu para a nossa evolução, né? A gente, no plano espiritual, não tem como passar pelas situações que a gente passa encarnados, e é muito importante a gente passar por isso, né? O esquecimento passado, que a gente já falou, as vivências diferentes, passar pela prova da pobreza, da riqueza, pela doença e tudo mais, são situações que só a matéria propicia para a gente, né? Então a gente tem sim que cuidar do corpo, tem sim que ver o corpo como um presente, uma oportunidade que a gente recebe do plano espiritual, né? Tem até um capítulo 17, tem um item que fala cuidar do corpo e do espírito, né? Então ele fala da importância das duas coisas. Então quando Jesus fala, né, para cuidar, o que mais importa é o que sai da boca e não o que entra, ele não fala para não lavar as mãos, né? Que as pessoas às vezes interpretam, principalmente os fariseus, eles interpretavam muito ao pé da letra, né? Então Jesus está falando para não lavar a mão. Peraí, o que é isso? A gente tem que lavar a mão, ele está errado, não pode. E ele era enfrentado o tempo todo, era questionado o tempo todo, né? E ele não falou isso, ele falou, olha só, mais importante é o pensamento, depois você pensa em lavar a mão, né? Até porque é muito mais fácil a gente aprender a lavar a mão do que aprender a controlar os pensamentos, né? Controlar nossas atitudes. Então, quando os fariseus falavam isso, a questão era muito menos higiene, muito mais o ritual, né? Eles tinham aquele ritualzinho antes de comer, lavar as mãos, e acredito que eles comiam com a mão, né? Não tinha talher naquela época, mas o cuidado com a higiene naquela época não era algo comum, né? A gente vê que até, sei lá, 100 e tantos anos atrás, o médico não lavava a mão antes de operar, né? Quantas pessoas morriam de infecção, né? E hoje a gente sabe que isso é essencial. Então, na época de Jesus, imagino que o motivo ali pelo qual eles queriam lavar a mão não era material, não era vamos higienizar para tirar as bactérias, né? Era porque eles tinham um ritualzinho ali e tem que seguir o ritual, né? Alguém ensinou que era para fazer assim, vamos fazer assim. Eles estavam presos ao ritual. Mas por quê? Provavelmente se você perguntasse para ele, talvez ele nem soubesse explicar, né? Falando, por que tem que lavar a mão? Porque tem que lavar a mão antes. Então eles estavam presos àquele ritual mecânico que nem sempre é o mais importante, né? A gente sabe que muitas religiões têm essa questão de seguir rituais ou de ter imagens, altares, figuras, né, que são consideradas importantes, e isso pode até ajudar, né? Você pode, por exemplo, usar uma imagem ali para te ajudar a concentrar numa prece, mas se você só seguir a imagem, seguir o ritual mecanicamente sem se ligar no pensamento, isso não tem valor nenhum, né? É como se você... Aquela ideia do confessionário, né? Que a criança vai ali no padre e fala, eu bati no meu irmão. Ele fala, reza 5 Ave Marias, 10 Pai Nossos. Aí ele vai lá, ajoelha, reza, só repete. Nem sabe o que está falando, está pensando na brincadeira, no brinquedo. Repetiu 10 vezes, foi embora, está purificado, pronto, está perdoado, né? A gente sabe que não é bem assim, né? A ideia da prece é para ele se concentrar ali, pensar, se arrepender dos erros que ele cometeu, né? Então, a prece, o ritual pode ajudar a gente a sintonizar, levar a vibração ali, mas o ritual mecânico não tem valor, né? A gente fala que no Espiritismo a gente não tem imagens, não tem rituais nem nada, mas se a gente vê, a gente tem uma imagem de Jesus aqui, a gente tem ali do Dr. Herman, né, Bezerra, e de certa forma é como se fosse uma imagem, né? Mas não é necessário, assim, se a gente tirar, a gente vai ter reunião pública sem imagem. Mas eu não sei vocês, mas às vezes quando eu chego para a reunião ou para tomar passe e vem correndo ali da rua, né, com trânsito, trabalho, chego meio agitado e tenho dificuldade de concentrar, de acalmar ali. Eu fico olhando assim para a imagem de Jesus ou da sala ali do passe, e para mim, pelo menos só de olhar ali já me ajuda a me acalmar, a me sintonizar e esquecer, não, peraí, o trabalho está para depois, o trânsito já foi, eu estou aqui na casa, vou tomar passe, vamos concentrar na palestra, vamos esquecer. E para mim, ajuda a olhar ali.
Às vezes com criança, né, quando a gente fazia prece com as crianças, a criança não queria fechar o olho e falava, então olha para Jesus, olha para a imagem de Jesus, de Sheila, de Meimei, né? Então ajuda a gente, né, a sintonizar. Mas não adianta só olhar também e falar, ok, temos a imagem de Jesus, então olha para Jesus e pronto, né? A gente tem que usar isso como instrumento para levar a nossa vibração, nosso pensamento. Então, quando a gente falou da questão da higiene, né, a higiene material que os fariseus trouxeram, a higiene moral, que é a higiene dos pensamentos, que a gente já falou tanto hoje, o que é mais fácil, né? A gente aprender, vamos supor, uma pessoa que já é adulta, nunca lavou as mãos antes de comer, e vai começar agora a criar um hábito de lavar as mãos antes de comer. Ou um adulto que nunca foi evangelizado, agora vai aprender a ter bons pensamentos, a fazer o bem, a fazer caridade, a não ser egoísta. Qual hábito vai ser mais fácil? Qual higiene vai ser mais fácil? Vamos lá, lavar a mão, você vai, passa um sabão, passou uma água, secou, acabou. Não tem esforço nenhum, é só você lembrar, né? Falar, fulano, vai lavar a mão. Acabei, pronto. E a higiene do pensamento? É muito mais difícil, né? É tudo que a gente falou, a gente controlar o pensamento, a gente controlar a nossa vibração, a gente saber que aquilo que o espírito inferior fala não é bom para a gente pode dar ouvidos a ele de vez em quando, mas não faz bem, a gente tem que se afastar daquilo. Mas se eu passei minha vida inteira ouvindo aquele espírito inferior e fazendo besteira, e dando ouvido a ele, respondendo a ofensa e criticando e tal, e agora com 50 anos de idade eu quero começar a mudar, assim, agora fiz 50 anos, vou mudar a minha vida. Qual o esforço a gente vai ter que fazer? Vai ser enorme, né? Então, isso que Jesus veio trazer, né? A questão do esforço, porque ele veio enfrentar a realidade da época, né? Era uma realidade em que a realeza era totalmente material, né? Então era o rei dos hebreus e tudo mais, era uma realidade muito diferente. Ele veio mostrar, olha só, esse rei que chegou aqui não tem coroa, não tem dinheiro, não tem realeza, não tem nada. Ele nasceu ali numa manjedorazinha simples, sem luxo nenhum, junto dos animais, e é aquilo, mora numa casinha simples, numa roupa simples, e vai caminhando, vai falando aí, ajudando aqui e ali, e é isso. Né? Mas imagina a cabeça das pessoas da época, né? O rei era aquela figura autoritária que ficava lá no castelo, cheio de luxo, cheio de soldados, né? E mandava em todo mundo, era autoridade, ninguém pode questionar, e ele era superior a todo mundo, ele falou, todo mundo obedece, é aquilo e acabou. Né? E ele era o escolhido ali, de certa forma. Né? E Jesus falou, não tem nada disso. Para quê? Para que um castelo? Para que uma coroa? Né? E ele até fala no capítulo da Estranha Moral, capítulo 23 do Evangelho, não vim trazer a paz, mas a divisão, né? Que é uma passagem que, quando a gente lê a primeira vez, choca. Né? Peraí, Jesus não veio trazer a paz? O que ele veio trazer então? Achei que ele vinha trazer a paz. Não, ele veio trazer a divisão. Porque a paz seria, está tudo bem aqui, a realidade é essa, vamos continuar tudo do jeito que está. Ele veio falar, não, vamos virar de cabeça para baixo. O reino, a autoridade não é material, Deus é acima de todos, né? Deus é o nosso Pai. E as pessoas não sabiam lidar com aquilo, né? Peraí, como assim caridade? Como assim pensar no próximo? Ninguém entendia aquilo. E para mudar exige esforço, né? Então ele veio falar que a gente precisava pensar diferente, né? Olha só, tudo que vocês pensaram está errado, vamos mudar. E a verdadeira realeza é o reino de Deus, não é o castelo lá de Herodes, né? E é por isso que as pessoas se incomodavam tanto com Jesus, né? Mas como assim? Chegou um cara aqui que nasceu numa manjedoura ali, todo pobre, e veio falar que está errado, que esse rei aqui não vale nada, que isso aqui não vale nada, né? E é a construção que a gente tem que fazer, né? Se fosse fácil, a gente não teria que se esforçar ali para mudar, para melhorar. Se fosse fácil, a gente não estaria aqui, né, toda sexta-feira estudando, nos reunindo aqui, deixando ali nosso trabalho, nossa família, o nosso descanso, para estar aqui toda semana para estudar, né? Então, a gente tem que se esforçar para aprender, a gente tem que se esforçar também para elevar o pensamento, né? Tudo que a gente falou sobre a importância da gente elevar o pensamento. Então esse é o ponto principal que eu queria que ficasse com vocês, porque a gente fala muita coisa, a gente estuda muito, mas sim, se a gente pudesse resumir o nosso estudo em uma frase, eu acho que seria a importância do pensamento, né?
A gente é responsável pelo nosso pensamento. Pode ser difícil a gente levar a nossa vibração ali no momento da briga, da discussão, da luta, no dia a dia, mas a gente tem condição. A gente faz uma vibração, uma prece ali, faz uma leitura, sai de perto, respira, faz o que for possível para esquecer aquilo, que a gente vai ajudar a elevar a nossa vibração, girar o botãozinho ali do nosso rádio para elevar a vibração. E assim a gente vai conseguir pouco a pouco caminhar, vencer as nossas dificuldades, né, e encontrar o caminho do reino dos céus. Graças a Deus. Você. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Pode tirar a máscara e falar mais alto. Pode tirar a máscara. Pode. Lição 18. Não somente. Nem só de pão vive o homem. Jesus em Mateus, capítulo 4, versículo 4. Não somente agasalho que protege o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e nobreza dos sentimentos. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes em que o espírito se faça útil, estimado e respeitável. Não apenas os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas nas lutas objetivas, que enriqueçam e a consciência eterna. Não somente claridade para os olhos mortais, mas também luz divina para o entendimento imperecível. Não só aspecto agradável, mas igualmente utilidade viva, não apenas flores, mas também frutos, não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa, não só teoria excelente, mas também prática santificante. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Disse o Mestre, nem só de pão vive o homem. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever, mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior, com que nos dirigimos para a eternidade. Graças a Deus. Fala do passe. Agora vamos para o momento do passe. Diante dessa passagem de Jesus em Mateus, nem só de pão vive o homem, Jesus nos mostra que Deus está acima até das nossas necessidades básicas. E Emmanuel vem, através desta lição, ressaltar que não somente agasalho, mas também o refúgio de conhecimento superior que fortalece a alma.
alertando-nos que para o alimento espiritual é mais importante para o corpo e que para manter o espírito vivo, precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Nos dias que atravessamos, em que o isolamento social ainda se faz necessário, voltamos-nos quase todos para a internet e precisamos observar o que estamos lendo, o que estamos ouvindo, aprendendo com toda essa situação de desafios por que todos passamos. Não é necessário somente melhorar a aparência, levantar mais o nariz, fazer harmonização facial, ultimamente tão divulgada nas mídias, causando muitas insatisfações pessoais com a aparência. Cuidar do corpo, adquirir cultura, tudo isso é muito importante e necessário. Porém, precisamos diminuir o barulho da nossa mente, caminhar mais devagar, observar mais o próximo, prestar atenção a quem chega, às necessidades de cada um, abaixar a cabeça e ser humilde, pensar com simplicidade, agir com simplicidade, amar com simplicidade, mas a simplicidade de coração, a simplicidade nas atitudes, simplicidade no bom relacionamento com os companheiros de caminhada. Hoje estamos aqui vivos, graças a Deus, sim, por essa oportunidade bendita da reencarnação, que pode ser a cada momento sempre melhorada, desde que as atitudes estejam conforme os desejos de Deus. Precisamos aprender a respeitar as opiniões dos outros, oferecendo ao outro o nosso melhor, pensando, servindo com amor e boa vontade. Porém, não só em palavras, mas na prática ativa, valorizando o presente para que seja bem aproveitado, procurando influenciar de maneira saudável o nosso próximo, o mundo que nos rodeia. Assim, a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, nos ensina que devemos não só dar o alimento que mata a fome, o agasalho que supra o frio, mas também o reconforto espiritual da palavra esclarecedora que estimula os nossos irmãos menos favorecidos materialmente e intelectualmente a caminhar com os próprios pés. Disse o Mestre: nem só de pão vive o homem. E Emmanuel finaliza esta lição nos dizendo para que apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo, rogando sempre a Deus, Jesus e toda a espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos assiste e sustenta, para que possamos passar por esse período, por esse momento ainda complicado, mas que ainda necessário para nós, conscientes da grandeza e da importância desse momento, valorizando mais a vida, o convívio familiar e social, com mais amor, respeito a si mesmo e ao próximo, e servindo no bem sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a este Mestre Divino, que aqui esteve entre nós, nos ensinando o caminho que nos leva ao Pai. Espíritos devedores da sua lei, aqui estamos todos internados neste grande hospital, escola, oficina de nossos espíritos, para que possamos, através das experiências, ir modificando o nosso jeito de ser. Fomos criados por Deus, sim,
para sermos felizes, mas não da forma que nós pensamos. Mas é amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa alma, fazendo aos outros aquilo que desejamos para nós, amando o nosso próximo como a nós mesmos. São tão simples essas leis, mas que ainda temos muita dificuldade em exercê-la, porque o egoísmo, o orgulho, a vaidade ainda imperam neste plano. Mas somos espíritos, sim, em processo de evolução, em processo de aprendizado. Então, que nós possamos fazer todos os esforços para que a cada dia estejamos melhores do que o estivemos ontem. E que amanhã estejamos melhores ainda do que o estivemos hoje. São tão simples, mas nós dificultamos tudo. Mas nem por isso o Pai nos abandona, porque Ele nos oferece o sol, a natureza e todos os dias para que reflitamos sobre o que nós estamos fazendo com tudo isso que nós estamos aprendendo. Não vamos desperdiçar o nosso tempo, não vamos nos prender às ilusões do mundo, mas vamos nos olhar como verdadeiros irmãos que somos e façamos, acima de tudo, aquilo que Jesus nos ensinou. Vamos burilar os nossos espíritos, vamos aparar as nossas arestas e vamos fazer todos os esforços para sermos melhores a cada dia. E que Deus, na sua infinita misericórdia e amor, estenda, sim, a sua paz, o seu amor e a sua misericórdia sobre toda a humanidade e nossa família maior. E que ao sairmos daqui no dia de hoje, tenhamos sim refletido sobre tudo aquilo que estamos fazendo na nossa vida. Sim, vamos aproveitar. A ordem é essa, vamos valorizar. E que Deus sustente a cada um no seu processo de realizar o melhor. Deus abençoe a todos vós. Muita paz, hoje, agora e sempre, graças a Deus. E te pedimos, Senhor, nos ajude a refletirmos e colocarmos em prática os ensinamentos aqui passados. Ajuda-nos, Senhor, a compreender melhor os nossos irmãos de caminhada. Ampara-nos e abençoe as nossas lutas diárias contra as nossas maiores barreiras, ainda nós mesmos. Que possamos sair daqui, deste ambiente, realmente melhor do que quando aqui chegamos. Que seja em Teu nome, Senhor Jesus, em nome dos amigos espirituais que coordenam este trabalho e, sobretudo, em nome de Deus, pedimos permissão para encerrar de nossa parte as atividades da tarde de hoje. Graças a Deus.